A vida depois dos 50 anos traz consigo um tipo de sabedoria que não pode ser aprendida nos livros, nem adquirida às pressas. Ela é moldada pela experiência, pelas alegrias e pelas dores, pelas vitórias celebradas e pelas perdas silenciosas. Depois de tantos caminhos percorridos, tantas batalhas travadas, algumas vencidas, outras simplesmente aceitas, uma verdade se torna evidente. A serenidade é o bem mais precioso que podemos cultivar. Nesse momento da vida, o que antes parecia urgente perde força. A opinião alheia já não grita tão alto. A necessidade de provar algo para o mundo cede lugar à vontade genuína de viver com leveza. Mas mesmo com toda essa bagagem, sabemos que o cotidiano ainda nos apresenta desafios. Um comentário atravessado, uma crítica injusta, uma decepção inesperada. Pequenas pedras no caminho que, se não estivermos atentos, podem pesar mais do que deveriam. É nesse ponto que a filosofia estoica oferece uma luz poderosa. Os antigos estoicos nos ensinaram que não é o que acontece fora de nós que determina nossa paz, mas como escolhemos reagir ao que acontece. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força." Essa força não é a rigidez de quem não sente nada, mas a maturidade de quem escolhe o que merece seu tempo, sua energia e seu coração. Viver com serenidade depois dos 50 não significa ignorar os problemas ou fingir que a vida é sempre tranquila. Pelo contrário, é reconhecer a realidade com lucidez, ainda assim, escolher a paz. É agir como se nada pudesse nos abalar, não por insensibilidade, mas por profunda sabedoria interior. É proteger nossa energia como se protege um jardim precioso, regando o que floresce, retirando o que ameaça, aceitando as estações que mudam. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por 9 práticas estoicas que podem fortalecer sua serenidade e te ajudar a agir como se nada te incomodasse, mesmo em meio às tempestades. Não se trata de fórmulas mágicas ou de promessas vazias. Trata-se de pequenos passos conscientes que, somados dia após dia, constroem uma vida mais leve, mais firme e profundamente mais livre. Convido você a refletir comigo. Que valor teria acumular bens, títulos ou experiências, se ao final não pudermos desfrutar da paz de um coração tranquilo? Talvez, depois dos 50, a verdadeira riqueza esteja exatamente nisso. Saber escolher nossas batalhas, saber proteger nossa serenidade. E, acima de tudo, saber viver sem se deixar arrastar pelo que não merece nosso precioso tempo. Prepare-se para reencontrar a sua força silenciosa. Vamos começar. 1. Crie o escudo da serenidade. Em algum momento da vida, aprendemos que a verdadeira força não está em vencer todas as batalhas, mas em escolher sabiamente quais merecem ser enfrentadas. Depois dos 50 anos, essa lição se torna ainda mais valiosa. Construir um escudo de serenidade é como edificar uma fortaleza silenciosa dentro de nós, um espaço onde a agitação do mundo não encontra passagem, onde apenas aquilo que tem valor verdadeiro é acolhido. O escudo da serenidade não é algo que encontramos por acaso, nem é concedido por sorte. Ele é construído, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, decisão por decisão. Cada vez que escolhemos não nos abalar por uma crítica injusta, cada vez que deixamos um comentário atravessado escorrer como água sobre pedra, fortalecemos essa armadura invisível. Imagine um jardim tranquilo cercado por um muro de pedras antigas. As tempestades vêm, o vento sopra, as folhas se agitam, mas o jardim, protegido por aquele muro, permanece sereno. Assim também é a mente daquele que cultiva a serenidade. Não é que o mundo ao redor mude, mas que a fortaleza interior impede que o caos externo invada o que é sagrado. Construir esse escudo começa por reconhecer um poder que é somente nosso, o poder de decidir o que permitimos entrar em nossa mente e em nosso coração. Palavras ofensivas, gestos impensados, situações desafiadoras, nada disso tem impacto real sobre nós a não ser que entreguemos esse poder voluntariamente. Pergunte a si mesmo: isso merece um espaço dentro de mim?
Praticar o silêncio consciente é uma das maneiras mais eficazes de reforçar esse escudo. Diante de provocações ou injustiças, a reação natural pode ser responder no mesmo tom. Mas o silêncio, não o silêncio da fraqueza, e sim o silêncio da sabedoria, é uma resposta que desarma, que preserva. É no silêncio que demonstramos autocontrole, respeito por nós mesmos e compreensão de que nem tudo precisa ser combatido. Outro pilar essencial do escudo da serenidade é a reavaliação constante dos acontecimentos. Muitas vezes, damos um peso desproporcional às situações que, vistas com distanciamento, são pequenas, passageiras. Um atraso no trânsito, uma palavra ríspida de alguém que nem nos conhece bem, um erro cometido num dia difícil. Tudo isso parece imenso no calor do momento, mas será irrelevante amanhã ou no mês seguinte? Pergunte-se: isso terá importância daqui a um ano? Visualizar o escudo também é uma prática poderosa. Feche os olhos e imagine uma barreira feita de aço ou de luz ao seu redor, firme, inquebrável. Quando palavras duras ou situações adversas tentarem te alcançar, visualize essas energias batendo no escudo e se dissipando, impotentes. Essa prática, repetida dia após dia, reprograma a mente para reagir com mais calma e menos apego. Cuidar do escudo da serenidade é como cuidar de um jardim interno. É preciso atenção constante. Às vezes, deixamos uma brecha aberta, uma mágoa que insistimos em cultivar, um ressentimento que nos prende ao passado, uma preocupação que se agiganta sem necessidade. Nessas horas, é importante voltar a fortalecer o muro, regar o que nos traz paz e remover as ervas daninhas que nos roubam a energia. Importante lembrar: cultivar serenidade não é o mesmo que se tornar indiferente. Não é fechar os olhos para a vida, tampouco ignorar as emoções. Sentiremos raiva, tristeza, frustração, porque somos humanos. Mas o que muda é o tempo que essas emoções encontram dentro de nós. O escudo da serenidade permite que as emoções passem, como nuvens que cruzam o céu, sem se instalar permanentemente. Depois dos 50 anos, cada momento de paz é um tesouro. Cada dia vivido sem carregar pesos desnecessários é uma vitória silenciosa. Por isso, criar e cuidar do seu escudo de serenidade é um dos maiores atos de amor próprio que você pode realizar. Ele não apenas protege seu presente, mas também honra toda a história que você construiu até aqui. E da próxima vez que uma provocação bater à sua porta, lembre-se: você tem um escudo. Você pode escolher. Você pode proteger aquilo que tem de mais precioso, a sua paz interior. 2. Torne-se imperturbável. Imagine uma rocha antiga, resistente, posicionada no meio de uma planície. Chuva, vento, tempestades vêm e vão, mas ela permanece onde sempre esteve, firme, silenciosa, inabalável. Assim é a imagem que a filosofia estoica nos propõe: tornar-se imperturbável diante das ondas de emoções e eventos externos. Após os 50 anos, já enfrentamos tempestades suficientes para saber que tentar controlar o mundo é uma luta vã. Não podemos impedir que pessoas sejam injustas, que imprevistos aconteçam, que palavras duras sejam ditas. Mas podemos decidir, e isso é um poder inegociável, como iremos reagir a tudo isso. Tornar-se imperturbável é justamente cultivar essa capacidade de ser rocha no meio do furacão. É fundamental entender que ser imperturbável não é ser insensível, frio ou desconectado da vida. Pelo contrário, trata-se de sentir profundamente, mas não permitir que o que está fora do nosso controle determine o ritmo do nosso coração. É compreender que emoções surgem como marés, mas que podemos escolher não nos afogar nelas. Quantas vezes, ao longo da vida, reagimos a um comentário maldoso com ira? Quantas noites mal dormidas por causa de algo que, olhando agora, não merecia tanto espaço em nossa mente? Cada vez que nos deixamos levar pela reação automática, entregamos um pedaço da nossa paz ao mundo exterior. Recuperar esse controle é um ato de coragem. A primeira prática para cultivar a imperturbabilidade é distinguir entre o que é interno e o que é externo. O trânsito, a atitude de outra pessoa,
o comportamento imprevisível do tempo. Tudo isso é externo. Não está sob o nosso comando. O que está em nossas mãos são nossos pensamentos, nossas escolhas, nossa resposta. Pergunte a si mesmo, diante de qualquer situação: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja com sabedoria. Adotar a postura de observador também é essencial. Quando algo lhe perturbar, tente se ver de fora, como quem assiste a um filme. Note como sua mente reage, como o corpo se tensiona, como o impulso de revidar surge. Esse pequeno espaço de observação cria uma abertura para escolhas mais conscientes, para respostas mais alinhadas com quem você realmente deseja ser. A aceitação ativa é outro pilar importante. Aceitar não é resignar-se, mas sim entender que há forças maiores do que nossa vontade individual. A vida é feita de fluxos que nem sempre podemos direcionar. Aceitar as mudanças, as perdas, os imprevistos, é uma forma de preservar a energia vital que seria desperdiçada em resistência inútil. Simplificar a vida é também um gesto de quem busca ser imperturbável. Expectativas irreais, excesso de compromissos, preocupações desnecessárias, tudo isso cria ruído interno que nos fragiliza. Reduzir o que não é essencial, estabelecer limites claros, cuidar do que é realmente importante, isso fortalece nossa base emocional. Dizer não de forma consciente é parte desse processo. Não a tudo que ameaça sua paz. Não a conversas que apenas alimentam a ansiedade. Não a compromissos que sugam sua energia sem propósito verdadeiro. Cada não bem colocado é uma defesa silenciosa da sua serenidade. É preciso lembrar também que a imperturbabilidade é construída dia após dia, com paciência e compaixão por si mesmo. Ter um dia em que nos abalamos não é falhar, é oportunidade de aprendizado. Cada situação difícil é um treino, um convite para fortalecer essa musculatura invisível da calma interior. Ao cultivar essa força tranquila, algo mágico acontece. O mundo exterior continua seu curso, com suas belezas e suas injustiças, mas dentro de você, uma clareira de paz permanece intacta. As palavras duras se tornam ecos distantes. As decepções perdem seu peso. A vida flui, e você, como a rocha antiga, permanece. Seja como aquela pedra no meio do campo, silenciosa, presente, sábia. Torne-se imperturbável. Não porque a vida deixará de lhe testar, mas porque você decidiu que sua paz vale mais do que qualquer tempestade. 3. Converta obstáculos em degraus. A vida, para quem já atravessou muitas décadas, ensina uma lição silenciosa e poderosa. As dificuldades que pareciam insuperáveis ontem, hoje são apenas marcos de uma história de superação. Cada obstáculo vencido, cada queda enfrentada, moldou a pessoa que você é agora, mais forte, mais sábia, mais resiliente. E ainda assim, mesmo com tanta experiência, novos desafios continuam a surgir. É inevitável, mas há uma escolha profunda diante deles: resistir ou transformar. A filosofia estoica nos oferece uma perspectiva que muda tudo. O que parece um muro intransponível pode, na verdade, ser um degrau para algo maior. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Não são palavras bonitas apenas. São um convite prático para olharmos as dificuldades não como punições, mas como oportunidades disfarçadas. Pense por um momento. Quantas situações difíceis, que no passado te fizeram duvidar de si mesmo, hoje são lembradas com orgulho ou com gratidão. Talvez tenha sido uma perda, uma rejeição, um fracasso que, no momento, parecia o fim, mas que mais tarde abriu portas que você nem imaginava. Se olharmos atentamente, perceberemos que muitas das nossas maiores forças nasceram em meio à dor. Converter obstáculos em degraus começa com uma mudança de olhar. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, o estoicismo nos convida a refletir: o que posso aprender com isso? Ou como posso crescer através disso? Esse deslocamento da pergunta nos tira do lugar de vítima e nos coloca no papel de protagonista. Não se trata de negar a dor.
Reconhecer o sofrimento faz parte do processo. Chorar, lamentar, sentir, tudo isso é humano e necessário. Mas permanecer preso à dor é como parar no meio da escada, recusando-se a subir, enquanto a vida continua lá em cima, esperando por nós. Cada dificuldade contém, em sua essência, uma semente de crescimento. A escolha de cultivá-la ou não é nossa. Quantas vezes, por exemplo, a rejeição nos empurrou para caminhos melhores? Quantas vezes um fracasso nos obrigou a descobrir talentos que estavam adormecidos? Quantas vezes uma perda nos ensinou a valorizar o que realmente importa? Se olharmos para trás com olhos de sabedoria, veremos que os maiores saltos da nossa vida vieram depois dos maiores tombos. Visualize cada obstáculo como um degrau. Pode ser íngreme, pode exigir esforço, pode doer nas pernas da alma, mas a cada passo, sua visão se amplia. De cima, problemas que pareciam gigantes se revelam pequenos. E mais, a cada novo degrau conquistado, você se torna mais forte para o próximo. Para transformar obstáculos em degraus, é essencial cultivar a paciência e a confiança. Nem sempre o sentido da dificuldade é claro de imediato. Às vezes, só conseguimos entender depois de meses, anos ou até décadas. Mas manter viva a fé de que nada é em vão já nos fortalece para seguir. Outro ponto importante é abandonar a comparação. Cada pessoa tem sua própria escada. O que é fácil para uns pode ser imenso para outros. Respeite o seu ritmo. Subir devagar ainda é subir. O importante é não parar. A gratidão também é uma chave poderosa. Agradecer, mesmo pelas dificuldades, parece contraintuitivo, mas transforma profundamente nosso coração. Quando você consegue dizer, obrigado por este desafio, pois ele me tornou melhor, você já venceu metade da batalha. A gratidão nos liberta do ressentimento e abre espaço para a alegria genuína. Por fim, lembre-se, as pessoas que observam sua caminhada também aprendem com você. Quando você enfrenta as adversidades com dignidade, com firmeza silenciosa, você inspira, mesmo sem palavras, aqueles que estão à sua volta. Você se torna uma referência viva de resiliência e esperança. Então, da próxima vez que a vida colocar um obstáculo em seu caminho, respire fundo, olhe para cima e diga a si mesmo: aqui está mais um degrau. Não para me impedir, mas para me elevar. Cada dificuldade superada é um presente silencioso. Cada dor atravessada é um testemunho da sua força. Cada pedra no caminho é, na verdade, um convite para crescer mais alto, ver mais longe e viver mais plenamente. 4. Aprenda a pausar. Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade. Tudo parece exigir respostas rápidas, reações imediatas, decisões instantâneas. Mas a verdadeira sabedoria, especialmente após tantos anos de caminhada, nos ensina que é na pausa, e não na pressa, que encontramos o caminho da serenidade. Aprender a pausar é, talvez, um dos atos mais revolucionários que podemos praticar hoje. Em vez de reagir automaticamente, em vez de sermos arrastados pela correnteza dos acontecimentos, escolhemos parar, respirar, observar, e só então agir. Quantas vezes, ao longo da vida, um gesto impensado ou uma palavra precipitada criaram feridas difíceis de curar? Quantas vezes nos arrependemos de não ter respirado antes de responder, de não ter dado a nós mesmos alguns segundos para refletir? Essas experiências, embora dolorosas, são preciosas. Elas nos mostram o valor da pausa. A filosofia estoica nos convida a sermos mestres de nós mesmos, e a pausa consciente é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembra: pare e pense. Quem você quer ser diante dessa situação? Esse pequeno momento de reflexão muda tudo. Ele transforma uma reação impulsiva em uma ação sábia. Praticar a pausa começa no cotidiano, nas pequenas situações. Uma discussão familiar, uma divergência no trabalho, um desentendimento trivial. Quando sentir a raiva subir, quando perceber a ansiedade apertando o peito, interrompa o fluxo. Inspire profundamente. Conte até 3.
Olhe para a situação como se estivesse observando de fora. Pergunte a si mesmo: preciso responder agora? Isso realmente importa? Esse espaço de reflexão é onde reside a liberdade. É onde você deixa de ser escravo das emoções e passa a ser senhor das suas escolhas. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Com o tempo, o que antes disparava respostas automáticas começa a perder força. Aprender a pausar também é um gesto de profundo respeito consigo mesmo. Quando você para refletir, está dizendo: minha paz é mais importante do que vencer esta discussão. Minha saúde é mais valiosa do que provar que estou certo. Minha energia merece ser preservada. Essa consciência muda a qualidade das suas relações, da sua saúde emocional e da sua própria vida. A pausa, no entanto, não precisa acontecer apenas nos momentos de conflito. Ela é igualmente poderosa em tempos de decisão. Em um mundo que glorifica a pressa, ter a coragem de dizer preciso de um tempo para pensar é um ato de força, não de fraqueza. Grandes decisões raramente precisam ser tomadas às pressas. Na pausa, ouvimos nossa intuição com mais clareza. Na pausa, enxergamos possibilidades que a agitação esconde. Existem pausas ainda mais sutis, mas igualmente transformadoras. A pausa ao amanhecer, para agradecer pela vida. A pausa no final do dia, para refletir sobre as lições aprendidas. A pausa no meio de uma conversa difícil, para ouvir genuinamente o que o outro está dizendo, sem já preparar uma resposta. Essas pausas não apenas evitam conflitos e arrependimentos. Elas enriquecem a vida. Tornam cada momento mais consciente, mais cheio de presença, mais verdadeiro. Ao aprender a pausar, você também descobre um segredo. Muitas das coisas que pareciam urgentes simplesmente se resolvem sozinhas com o tempo. Aquela irritação momentânea perde importância. A crítica injusta deixa de ecoar. A tensão se dissolve. Muitas batalhas são vencidas, não pela força da reação, mas pela sabedoria do silêncio e da espera. E se algum dia, mesmo praticando a pausa, você ainda reagir impulsivamente, não se culpe. Somos humanos. Cada falha é apenas o lembrete gentil de que estamos no caminho, aprendendo, evoluindo. Depois dos 50 anos, cada pausa é um presente que damos a nós mesmos. Um presente de calma, de clareza, de liberdade. No mundo que nos empurra para correr, quem aprende a parar descobre um outro ritmo, mais sereno, mais profundo, mais alinhado com a verdadeira essência da vida. Assim, quando a agitação bater à sua porta, quando a vida parecer exigir pressa, lembre-se, o poder está em você. Respire, pausa, escolha a serenidade, porque a verdadeira força não é ser o mais rápido, mas ser o mais consciente. 5. Foque no controle interno. Existe uma liberdade silenciosa que poucos conhecem, a liberdade de não ser mais escravo das circunstâncias externas. Depois de tantos anos vividos, aprendemos, às vezes pela dor, às vezes pela reflexão, que tentar controlar o que está fora de nós é um esforço inútil e exaustivo. O verdadeiro poder, ensinam os estoicos, está em focar no que podemos realmente comandar: nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas reações. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. É um ensinamento simples, mas transformador. Não é o trânsito congestionado, a palavra ríspida ou o plano frustrado que tira nossa paz. É a forma como interpretamos esses acontecimentos e o significado que damos a eles. Focar no controle interno é, acima de tudo, uma prática de humildade. É reconhecer que o mundo não gira ao nosso redor, que as pessoas têm suas próprias histórias, que a vida segue seu curso independente da nossa vontade. Mas é também um ato de profundo empoderamento, pois nos devolve a responsabilidade e a capacidade de agir de acordo com nossos valores, independentemente do que acontece fora. Imagine, por exemplo, uma tempestade. Você pode gritar, espernear, se irritar, mas nada disso fará com que a chuva pare. Ou você pode aceitar que está chovendo,
proteger-se da melhor forma possível e seguir adiante. Assim também é com os eventos da vida. Resistir ao que não controlamos só aumenta nosso sofrimento. Aceitar, por outro lado, abre espaço para a ação consciente e para a serenidade. Praticar o controle interno começa no pequeno. Um atraso inesperado. Uma crítica injusta. Uma mudança de planos. Diante dessas situações, pergunte a si mesmo: eu posso mudar isso? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, haja com calma e sabedoria. Esta simples pergunta cria um espaço entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que mora a verdadeira liberdade. Outro exercício poderoso é observar nossos próprios pensamentos. Muitas vezes, o que nos incomoda não é o fato em si, mas a história que contamos para nós mesmos sobre o fato. Um amigo não respondeu a mensagem. Talvez esteja ocupado, talvez tenha esquecido, mas nossa mente, se não for guiada, cria narrativas de rejeição, abandono, desprezo. Focar no controle interno é questionar essas histórias antes de aceitá-las como verdade. A prática da aceitação ativa também faz parte desse processo. Aceitar não é resignar-se ou abandonar os sonhos. Aceitar é reconhecer que há forças maiores do que nós, e que nossa energia deve ser direcionada para o que depende de nós, nossas atitudes, nossos hábitos, nossos pensamentos. Como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Estabelecer limites claros também é uma forma de fortalecer o controle interno. Nem todas as conversas merecem nossa resposta. Nem todas as provocações merecem nossa energia. Escolher onde colocamos nossa atenção é um ato diário de autocuidado e de preservação da nossa paz. E se algum dia, mesmo tentando, você se perceber sendo arrastado pelas emoções, não se culpe. A prática do controle interno é como fortalecer um músculo. Requer treino, paciência e perseverança. Cada pequena vitória, cada momento em que você escolhe não reagir impulsivamente, cada vez que respira fundo antes de agir, é um passo firme em direção à liberdade emocional. Depois dos 50 anos, aprendemos que a vida não será perfeita, que o inesperado sempre nos visitará. Mas também descobrimos que a nossa paz não precisa depender disso. Ela pode morar dentro de nós, cultivada com cuidado, alimentada com escolhas conscientes, protegida com amor. Focar no controle interno é construir uma fortaleza invisível. Não para nos isolarmos do mundo, mas para participarmos dele com mais presença, mais leveza e mais autenticidade. É entender que a verdadeira vitória não é dominar os outros ou as circunstâncias, mas dominar a nós mesmos. Assim, da próxima vez que o caos bater à sua porta, lembre-se: o poder de permanecer em paz está, e sempre esteve, em suas mãos. 6. Adote a visão do observador. Há um poder silencioso em quem aprende a se distanciar dos próprios impulsos, a observar a vida sem ser arrastado pelas ondas emocionais que tantas vezes nos dominam. Esse é o convite da filosofia estoica: adotar a visão do observador. Imagine que, em vez de reagir de imediato a uma palavra áspera, a uma crítica injusta ou a um olhar atravessado, você pudesse se ver de fora, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro em que você é ator e espectador ao mesmo tempo. O simples ato de se observar cria um espaço entre o acontecimento e a resposta, e é nesse espaço que a liberdade floresce. Depois dos 50 anos, acumulamos experiências suficientes para perceber que muitas reações automáticas apenas alimentaram sofrimentos desnecessários. Quantas discussões inúteis, quantas noites perdidas remoendo palavras que, hoje, nem sequer lembremos. Ao nos tornarmos observadores da nossa própria vida, ganhamos clareza sobre o que realmente merece nossa atenção e sobre o que pode ser deixado para trás como folhas levadas pelo vento. Adotar a visão do observador não significa se tornar frio ou indiferente. Muito pelo contrário, é um ato de profunda consciência. É reconhecer as emoções quando elas surgem, a raiva, a tristeza, a frustração, sem se fundir a elas.
É permitir que essas emoções passem, como nuvens no céu, sem obscurecer a vastidão da nossa verdadeira essência. Uma prática simples para desenvolver essa visão é, diante de uma situação difícil, perguntar a si mesmo: se eu estivesse vendo outra pessoa passar por isso, o que eu diria a ela? Muitas vezes, a resposta é mais sábia, mais gentil, mais serena do que a reação que nossa impulsividade inicial sugeriria. Olhar de fora relativiza o peso dos problemas e nos permite agir com mais equilíbrio. Outra forma de praticar é imaginar que você está em uma torre alta, observando a paisagem da sua vida. De lá de cima, você vê as tempestades chegando e partindo, as pessoas indo e vindo, os acontecimentos se desenrolando. Você percebe que nada é permanente, que tudo passa, e que, no fundo, muito pouco realmente merece roubar sua paz. A visão do observador também nos ensina a sermos mais compassivos, tanto conosco quanto com os outros. Quando alguém age de forma rude ou agressiva, é fácil tomar isso como algo pessoal. Mas, ao observar com distanciamento, percebemos que, na maioria das vezes, o comportamento do outro reflete suas próprias dores, seus próprios conflitos internos, e não algo que fizemos ou deixamos de fazer. Essa compreensão transforma relacionamentos, diminui ressentimentos, aumenta nossa capacidade de perdoar. Principalmente, de seguir em frente sem carregar pesos que não nos pertencem. Além disso, quando cultivamos essa perspectiva, nos tornamos exemplos vivos de serenidade para aqueles ao nosso redor. Em um mundo em que todos parecem prontos para reagir a qualquer provocação, a presença de alguém que observa antes de agir, que responde com sabedoria em vez de impulsividade, é como uma brisa fresca em um dia quente. É claro que nem sempre será fácil. Existem momentos em que a emoção fala mais alto, em que somos arrastados antes mesmo de perceber. Mas cada vez que conseguimos nos observar, mesmo que por um instante, fortalecemos essa habilidade. E, com o tempo, ela se torna um hábito natural, uma segunda natureza. Praticar a visão do observador é, em última análise, um ato de amor próprio. É reconhecer que nossa paz vale mais do que vencer uma discussão, provar um ponto ou alimentar um drama. É escolher a serenidade não como fraqueza, mas como a verdadeira força que nasce do autoconhecimento. Assim, da próxima vez que a vida te desafiar, e ela inevitavelmente o fará, experimente subir para sua torre interna. Observe, respire, entenda. Só então, se for necessário, haja. E perceba como essa simples mudança de postura transforma não apenas a situação, mas também a sua vida inteira. Porque, no final, quem aprende a observar, aprende a viver. 7. Seja o mestre do silêncio. No mundo onde todos parecem correr para falar primeiro, onde a velocidade da resposta é confundida com inteligência e onde o barulho muitas vezes domina o espaço da reflexão, há uma força rara e preciosa: o silêncio. Aprender a cultivar o silêncio, por dentro e por fora, é uma arte que poucos dominam, mas que transforma profundamente quem a pratica. Ser o mestre do silêncio não é simplesmente não falar. É saber quando o silêncio comunica mais do que qualquer palavra. É entender que, muitas vezes, a resposta mais poderosa que podemos dar ao mundo, e a nós mesmos, é o espaço vazio entre um estímulo e uma reação. Pense por um instante. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas com uma pausa silenciosa? Quantas mágoas poderiam ter sido poupadas se, em vez de devolver uma palavra atravessada, tivéssemos escolhido o silêncio da compreensão? Depois de uma vida inteira de experiências, torna-se cada vez mais claro que raramente nos arrependemos daquilo que deixamos de dizer, mas muitas vezes lamentamos as palavras ditas sem pensar. O silêncio externo é o primeiro passo. Quando provocado, quando desafiado, quando confrontado, resistir à tentação de responder imediatamente é um ato de profunda força interior. O silêncio, nesses momentos, não é covardia nem submissão, é domínio de si. É como um escudo invisível que protege nossa paz e evita que sejamos arrastados para conflitos que nada acrescentam. Mas há também o silêncio interno,
E talvez ele seja ainda mais desafiador e essencial. É aquele espaço sereno onde não precisamos nos justificar para ninguém, onde não alimentamos pensamentos de rancor, de vingança ou de autocrítica excessiva. É nesse silêncio da mente que encontramos verdadeira liberdade. Para cultivar esse silêncio interior, práticas simples podem fazer grande diferença. Respirar profundamente diante de um pensamento intrusivo. Observar as emoções como quem observa nuvens passando no céu. Questionar, com gentileza, cada impulso de reação. Isso realmente merece minha energia. Os estoicos, mestres em autocontrole, valorizavam a contenção das palavras como um sinal de sabedoria. Epicteto ensinava: nós temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir o dobro do que falamos. Ouvir mais, falar menos, refletir antes de agir. Esses pequenos gestos diários nos aproximam de uma vida mais serena e consciente. É importante lembrar: ser o mestre do silêncio não significa se anular ou aceitar injustiças passivamente. Há momentos em que a palavra é necessária, em que a ação se impõe. Mas mesmo nesses momentos, quando falamos ou agimos a partir de um centro de calma interior, nossas palavras têm mais peso, nossa presença tem mais impacto, nossa energia é respeitada. O silêncio também tem o poder de desarmar. Diante de uma provocação, uma resposta agressiva alimenta o fogo. Mas o silêncio, quando vem carregado de dignidade e autocontrole, apaga a fogueira antes que ela se espalhe. Ele confunde, desarma, transforma e, acima de tudo, preserva. Com o passar dos anos, aprendemos que nem tudo precisa ser dito, que nem toda opinião precisa ser expressa, que muitas verdades podem ser compreendidas pelo olhar, pelo gesto, pelo simples estar presente. O silêncio bem usado é um aliado da sabedoria que o tempo nos oferece. Há também um tipo de silêncio que cura, o silêncio da escuta verdadeira. Ouvir alguém com atenção plena, sem interromper, sem já preparar uma resposta, é um presente raro. É no silêncio da escuta que muitas relações se restauram, que muitas feridas começam a cicatrizar. Por fim, lembre-se, o silêncio é uma escolha. Uma escolha que você pode fazer, todos os dias, a cada situação. Não como quem se omite, mas como quem entende que a verdadeira força não precisa gritar para ser sentida. Seja o mestre do seu silêncio. Que suas palavras sejam raras, mas valiosas. Que seus pensamentos sejam calmos como um lago ao entardecer. Que sua presença comunique, mesmo sem som, a paz que você cultiva dentro de si. Porque, no final das contas, quem domina o silêncio domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo é, verdadeiramente, livre. 8. Reduza o valor das ofensas. Em algum momento da vida, percebemos que carregar o peso das palavras alheias é como caminhar com pedras nos bolsos. Torna a jornada mais lenta, mais cansativa, mais dolorosa. Depois dos 50 anos, essa lição se torna ainda mais valiosa. Não podemos controlar o que dizem ou pensam sobre nós, mas podemos, sim, escolher o peso que damos a isso. Reduzir o valor das ofensas é um dos maiores atos de liberdade emocional que podemos praticar. Não se trata de ignorar tudo de forma indiferente, nem de fingir que não sentimos. Trata-se de compreender, com maturidade e clareza, que a verdadeira medida de uma ofensa não está no que é dito, mas na importância que escolhemos atribuir a ela. Quando alguém nos ofende, é natural que o primeiro impulso seja reagir, defender-se, retrucar, ressentir-se. Mas, ao observar com mais distância, percebemos que, muitas vezes, a ofensa diz mais sobre quem a profere do que sobre quem a recebe. A crítica destrutiva, a palavra amarga, o comentário maldoso geralmente são reflexos das próprias dores, inseguranças e frustrações de quem os lança. Adotar essa perspectiva muda tudo. Deixa de ser pessoal. Deixa de ser um ataque à nossa essência. Passa a ser apenas um ruído externo, que só terá impacto se permitirmos. Pense em uma tempestade. A chuva cai, o vento sopra, o trovão ressoa. Mas se estivermos abrigados em um lugar seguro, observamos tudo com calma. Assim também é com as palavras duras,
podemos aprender a acolhê-las com a mesma serenidade, sem permitir que nos arranhem por dentro. Uma prática poderosa para reduzir o valor das ofensas é perguntar-se, imediatamente após receber uma crítica ou provocação: essa opinião define quem eu sou? Em quase todos os casos, a resposta será não. Você é a soma de suas escolhas, de sua história, de seus valores, não das palavras lançadas no calor de um momento. Outra pergunta que pode trazer grande alívio é: essa situação terá importância daqui a um ano? Muitas vezes, aquilo que hoje parece insuportável amanhã se revela insignificante. Dar a algo a medida de sua real importância é um gesto de maturidade e de preservação da própria paz. Cultivar a compaixão também é um caminho eficaz. Não para justificar atitudes ofensivas, mas para compreender que muitas pessoas agem de forma ferida porque estão, elas mesmas, em sofrimento. Quando vemos o outro como um ser humano em luta, diminuímos a carga emocional que carregamos. Não é sobre aceitar o inaceitável, mas sobre não permitir que a dor dos outros se transforme na nossa. É claro que existem ofensas que doem mais, vindas de quem amamos, de quem respeitamos. Nestes casos, a prática é ainda mais profunda. Separar o valor do que foi dito da emoção do momento. Refletir: essa pessoa, em sua melhor versão, realmente pensaria isso de mim? Ou foi apenas um instante de dor, de fraqueza, de mal-entendido? Reduzir o valor das ofensas não significa abrir mão dos nossos limites ou aceitar desrespeito contínuo. Muito pelo contrário. Significa preservar a dignidade, sem carregar pesos desnecessários. Significa agir, se necessário, estabelecer limites, afastar-se, proteger-se, mas sem permitir que o ressentimento nos aprisione. Cada vez que escolhemos não dar importância a uma provocação, cada vez que decidimos que nossa paz vale mais do que uma resposta impulsiva, fortalecemos nossa liberdade interior. Tornamo-nos mais leves, mais serenos, mais próximos de quem realmente queremos ser. Com o tempo, percebemos que o mundo não muda porque nos tornamos mais serenos, mas nossa relação com o mundo muda. E isso faz toda a diferença. Assim, da próxima vez que uma ofensa cruzar seu caminho, respire fundo. Lembre-se, você é maior do que qualquer palavra lançada ao vento. Sua paz interior é um bem precioso demais para ser entregue nas mãos dos outros. Reduza o valor da ofensa. Amplie o valor da sua serenidade. E descubra, a cada escolha, a força silenciosa que existe em quem sabe o que realmente importa. 9. Pratique a arte de deixar ir. Há um momento na vida em que compreendemos, de maneira serena e inquestionável, que não é possível carregar tudo. Depois dos 50 anos, essa verdade se apresenta com clareza. Para caminhar mais leve, para viver com mais paz, precisamos deixar ir aquilo que já cumpriu seu papel. Deixar ir expectativas frustradas, mágoas antigas, relações que já não florescem, culpas que não servem mais para nada além de nos prender ao passado. Praticar a arte de deixar ir é um ato de coragem e de sabedoria. Exige força para soltar o que, por tanto tempo, seguramos com as mãos apertadas pelo medo, pelo apego, pela esperança de que as coisas fossem diferentes. Mas também exige amor, amor próprio, amor pela vida, amor pela leveza que queremos conquistar. A filosofia estoica nos ensina que o sofrimento nasce do apego ao que está fora do nosso controle. Queremos que as pessoas sejam eternamente como desejamos. Queremos que certas situações nunca mudem. Queremos impedir a passagem do tempo, o desgaste natural, a impermanência da existência. Mas a vida, sábia e inevitável, segue seu curso. Tentar nadar contra a corrente é esgotar-se em vão. Soltar, por outro lado, é confiar que podemos fluir junto com a vida. Pense por um instante, quantas dores você já carregou por tempo demais? Quantas vezes reviveu uma discussão passada, reencenou uma decepção, revisitou um erro antigo? Cada vez que nos agarramos a esses fantasmas, damos a eles poder sobre o nosso presente. E o presente é tudo o que realmente temos. Praticar o desapego começa com perguntas simples, mas profundas.
Isso ainda serve ao meu crescimento. Essa lembrança, essa expectativa, essa relação, me aproxima da pessoa que desejo ser. Se a resposta for não, talvez seja hora de soltar, não por desprezo, mas por respeito ao seu próprio caminho. Deixar ir não é esquecer. Não é negar a importância que algo teve. É reconhecer, com gratidão e maturidade, que algumas coisas cumpriram seu tempo. É como uma árvore que, no outono, solta suas folhas não porque as despreza, mas porque entende que, para continuar viva, precisa abrir espaço para o novo. Algumas vezes, o que precisamos deixar ir é o orgulho, a necessidade de ter sempre razão, a insistência em mudar o que não pode ser mudado. Outras vezes, é o medo, medo do desconhecido, medo de recomeçar, medo de ser feliz de um jeito diferente daquele que planejamos. Seja qual for o fardo, o processo é o mesmo: reconhecer, agradecer e soltar. Uma prática útil é visualizar mentalmente esse ato. Imagine-se segurando uma pedra pesada. Ela representa aquilo que você precisa deixar ir. Sinta o peso em suas mãos. Perceba como ela limita seus movimentos, como consome sua energia. Agora, aos poucos, vá abrindo os dedos. Deixe a pedra cair. Sinta a leveza que se instala no lugar. Sinta a liberdade que nasce do desapego. Outra prática é escrever. Colocar no papel aquilo que você está pronto para soltar. Um ressentimento, uma dor, uma expectativa. Ler em voz alta. E, se desejar, queimar essa folha, como um ritual simbólico de liberação. É importante lembrar, deixar ir não acontece de uma vez só. Às vezes, soltamos um pouco hoje, mais um pouco amanhã, e seguimos soltando ao longo do tempo. É um processo, e tudo bem que seja assim. A gentileza consigo mesmo é parte fundamental dessa caminhada. Com o passar dos anos, aprendemos que aquilo que permanece, mesmo quando soltamos, é o que é verdadeiro. O amor genuíno, os valores que nos sustentam, as amizades que resistem às estações da vida. O que se vai, o que se desfaz, apenas cumpriu seu ciclo. Deixar ir é, acima de tudo, confiar. Confiar que a vida sabe o que faz. Confiar que, ao abrir espaço, o novo poderá entrar. Confiar que sua essência não depende de nada externo para ser plena. Assim, da próxima vez que sentir o peso do passado, da culpa ou da expectativa, pergunte-se: isso ainda precisa estar comigo? E se a resposta for não, permita-se soltar. Permita-se fluir. Permita-se viver a leveza que sempre esteve à sua disposição. Porque viver é, inevitavelmente, uma arte de deixar ir. Ao mesmo tempo, uma arte de acolher com gratidão o que permanece. Ao longo desta jornada, caminhamos juntos por práticas que não prometem uma vida sem desafios, mas ensinam algo ainda mais valioso: a possibilidade de enfrentar tudo com serenidade. Aos olhos da filosofia estoica, a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em dominar a nós mesmos. E, ao fazer isso, descobrimos uma liberdade que o tempo não pode corroer, que as palavras alheias não podem roubar, que as circunstâncias externas não podem perturbar. Depois dos 50 anos, a vida nos convida a um novo tipo de conquista. Não mais a conquista do ter, da aparência, da vitória externa, mas a conquista da paz interior. Uma paz que nasce da escolha consciente de proteger aquilo que é mais precioso, a serenidade do nosso coração. Criar o escudo da serenidade, tornar-se imperturbável, transformar obstáculos em degraus, aprender a pausar, focar no controle interno, adotar a visão do observador, ser o mestre do silêncio, reduzir o valor das ofensas, deixar ir o que pesa. Cada uma dessas práticas não é um destino, mas um caminho. Um caminho que se percorre todos os dias, com pequenos passos, com escolhas silenciosas, com firmeza tranquila. A paz verdadeira não acontece por acaso. Ela é construída, alimentada, cultivada como se cuida de um jardim, com paciência, com atenção, com amor. E como qualquer jardim, haverá momentos de tempestade, de folhas secas, de desafios.
Mas quem cuida bem do seu terreno interior sabe que a estação difícil é apenas uma fase e que, depois dela, virão novas flores, novas possibilidades. Neste momento da vida, a escolha pela paz é um ato de sabedoria. É reconhecer que não podemos mudar o que passou, nem controlar tudo o que virá, mas podemos viver cada presente com consciência, com presença, com gratidão. Escolher a paz não é ser passivo. É ser ativo no que realmente importa. É agir com intenção, falar com gentileza, ouvir com atenção, decidir com clareza. É proteger a mente dos ruídos desnecessários e o coração das amarguras que não merecem lugar. Que ao encerrar esta leitura, você se lembre: a serenidade é um presente que você pode se dar, hoje, amanhã, todos os dias. Que você escolha ser como aquela rocha antiga diante da tempestade, firme, tranquila, plena. Que você abrace cada desafio como um convite ao crescimento, cada silêncio como um espaço de poder, cada renúncia como uma libertação. A vida continua seu curso, mas dentro de você, há um lugar onde nenhuma palavra, nenhum evento, nenhuma adversidade pode tocar, a não ser que você permita. Guarde esse espaço com carinho. Cultive-o com amor. E, acima de tudo, honre a sabedoria silenciosa que o tempo lhe ensinou. A verdadeira vitória é viver em paz,